armazenado pode nos trazer muitos desgostos, literalmente, desarranjos. Quando eu era pequeno, desarranjo era uma expressão que tinha um efeito muito visível e incômodo a cada um de nós. Dessa parte da população, nós temos no campo hoje 16% dos brasileiros e brasileiras em condições muito diversas, dependendo de que campo nós estamos falando. Aquele das commodities internacionais, dos grãos de soja ou das carnes quase artificiais, e aquele da produção da agricultura familiar, dos quilombos, dos territórios indígenas, das populações tradicionais ribeirinhas, dos que vivem ainda da exploração direta de recursos da floresta e os seus significados tão diferentes para processos educativos. O censo escolar do INEP nos mostra um avanço muito significativo do ponto de vista da escolaridade brasileira, mas já demonstra claramente uma redução grave do ponto de vista do significado do desenho institucional nas populações com idades abaixo daquelas da escolaridade obrigatória. O que significa, para frente, segundo os economistas, a chamada janela de oportunidades. Gasta-se menos porque terá menos gente para demandar escola. E nós vamos na direção oposta. É preciso investir mais, porque serão pessoas com maior nível de exigência do ponto de vista dos padrões de consumo, de bem-estar e, por que não dizer necessariamente, de prazer nas condições de vida do século XXI. As desigualdades entre as regiões brasileiras são muito intensas, quando nós podemos ver em todas as estatísticas. Embora nós tenhamos reduzido o nível de analfabetismo absoluto no Brasil, nós temos 14 milhões e meio de pessoas no Brasil acima de 10 anos de idade analfabetas. E por isso é impossível que um fórum como esse não tenha como antevisão o significado não da educação permanente, da educação ao longo da vida, da educação ilimitada apenas, mas da educação obrigatória de direito de jovens e adultos, cada vez menos incluídos em processos de instrução nas instituições escolares. Os últimos 2 anos têm demonstrado redução de matrículas na educação de jovens e adultos. E ainda temos um número de 14 milhões e meio de analfabetos acima de 10 anos de idade, notadamente de populações do campo e empobrecidas nas grandes cidades. Somos 51 milhões e meio de brasileiros na educação básica. Um pouco menos, portanto, do que ontem nos dizia a nossa presidenta da UBS. Mas isso não significa para nós nenhum motivo de orgulho. Bem ao contrário, porque nós temos 7 milhões de brasileiros entre 4 e 17 anos de idade, sem qualquer referência de instituição escolar. Isso significa também para nós um grande desafio. Há um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social que assessora a Presidência da República e que durante muito tempo, Peter, teve um questionamento público de se ele não seria o substitutivo do Congresso Nacional, dos parlamentares da Câmara e do Senado. E houve em 2003 e 2004 um enorme ciúme do exercício de consulta pública que este Conselho fazia no âmbito do Executivo, em distinta condição de relacionamento direto entre os dois poderes, o Legislativo e o Executivo. E este Conselho, por ter uma representação da diversidade da sociedade brasileira, por mais limitada que seja, que não passou pelos vícios dos processos eleitorais e de seus financiadores, que não se submeteu ao juízo da imprensa, porque há muitos impérios Murdoch, com seus afiliados país afora, significou um corajoso diagnóstico de qual é a condição de desigualdade da escolaridade brasileira. Nessa avaliação, nós vamos passar, os dados estarão disponíveis,
necessariamente se fez também um diagnóstico daquilo que é a condição específica de nós termos na educação profissional do Brasil um número tão diminuto ainda de jovens. Mas não se esqueceu de afirmar que nos anos 90, por decisão do governo de turno, toda a oferta de educação profissional deveria desvincular-se da escolarização geral. E nós colhemos hoje não apenas este atraso, do ponto de vista de conceituação de política pública e de oportunidades, mas mais do que isso, nós vivemos o gravame deste atraso, tendo de nos socorrer por políticas imediatas e de atalho, como, por exemplo, a do Pronatec, por um lado, que antes de corrigir a educação integral, a afirma no sentido contrário da concomitância, mas é uma medida de emergência, ao mesmo tempo que temos de preparar esta enorme expansão da oferta pública com as dificuldades de conviver, por exemplo, com as regras ainda bastante restritas, por exemplo, da Lei de Responsabilidade Fiscal e do que isso representa para a contratação de pessoal, de professores e funcionários, de servidores e pesquisadores, e mais do que isso, de gasto continuado com o investimento público. Um dos temas mais relevantes do debate de hoje à tarde na comissão que está deliberando sobre o Plano Nacional de Educação. Mas nós temos já no Brasil hoje alguma coisa que é surpreendente do ponto de vista das condições de mercado que foram dinamizadas nos anos 90 e início deste século pela grande expansão das instituições privadas. Se, por um lado, nós temos hoje concluintes do ensino médio 1.790.000 brasileiros, pouco mais de 1.800.000 brasileiros concluem o ensino médio por ano, nós temos oferecidas vagas de 3.164.000 de acesso ao ensino superior. De certo modo, portanto, nós estamos vivendo um excedente de oportunidades. E como se justifica, então, este excedente de oportunidades numa sociedade juvenil que está envelhecendo, em crescimento econômico alcançando protagonismo internacional, do ponto de vista das suas capacidades produtivas e de inserção, e tendo, por outro lado, um volume de inscritos que é quase o dobro da oferta de matrícula, 6.223.000 inscritos em processos seletivos para o ensino superior, nos quais poucos ingressam. Se nós considerarmos a oferta pública, esses são os números, nós temos hoje, na data de hoje, 39.000 vagas excedentes. E eu estou considerando aqui institutos federais, universidades estaduais, faculdades que estejam vinculadas a essas instituições e, inclusive, algumas fundações municipais. Portanto, mesmo na oferta pública, nós temos um chamado excedente de vagas de 39.000. Se a gente considerar o universo de mercado, e já é commodity no Brasil a oferta de ensino superior privado, nós teríamos um excedente de 1.613.000 vagas. Não sei o que isso significa para Portugal, mas sei muito bem que este é um universo que retrata clarissimamente as distinções entre oportunidades de acesso, permanência e êxito, expansão do mercado e o que isso significa de interesses patrimoniais, de direitos autorais, de oferta de tecnologias educacionais, de patentes e reservas para o futuro. E o que isso significa, portanto, na alteração da correlação de forças política a que cada 4 anos o povo brasileiro exerce no seu direito de voto a alteridade do poder, ou de parcela do poder, de governo. Até 2014, ontem o ministro já fez a exposição de investimento público federal direto. Aqui nós não estamos tratando dos investimentos de estados e das municipalidades. Se nós entendermos os termos democratização
abrangendo as condições de acesso, de permanência e de êxito, a participação, a avaliação e o controle, seguramente ainda há muito, muito o que fazer. Uma política pública se conforma seguramente pela manifestação do incômodo e, portanto, ela é, antes de tudo, reivindicação. E neste horizonte, a utopia, Peter, não pode faltar. Ela é, por outro lado, uma construção histórica que apresenta os conflitos entre este horizonte utópico, a cidade de homens e mulheres e pessoas felizes, e as disputas concretas pela sobrevivência no mundo de desigualdade e de exploração. A construção histórica resulta de momentos de possibilidades. E como possibilidades, sempre este horizonte está aberto. Isso significa que a tríade de verbos de ação, organizar, mobilizar e convencer, devem ser permanente conduta, não só alimentada de fóruns como este, como de educadores, educandos e educandas, pais e mães, filhos e filhas, empresários e trabalhadores e suas organizações que desejem efetivamente exercer um verso da música popular brasileira que me veio muito à memória quando Peter encerrava a sua exposição. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar